Eu descobri que eu era corna e ainda com o melhor amigo do meu marido. Quando eu conheci o meu desquerido marido, eu morava no interior, numa cidade pequenininha. Ele foi até lá passear e me conheceu. E a partir daquele dia, nós começamos um romance. Mas ele morava em outra cidade. De vez em quando, ele ia passear nessa cidade. Nessa cidade, ele não conhecia ninguém. Ele foi a trabalho para essa cidade quando me conheceu. Eu era uma menina humilde do interior, não conhecia muita gente, muito menos as pessoas da cidade grande. E aí ele acabou falando que estava apaixonado por mim e depois de um tempo ele voltou lá, me pediu em namoro e nós começamos a namorar. Só que a família dele toda morava nessa outra cidade. Depois de um certo tempo, ele acabou levando a família dele para me conhecer, conhecer a minha família, e ele pediu para que eu fosse morar com ele nessa cidade grande. Mas eu morria de medo, mas os meus pais aceitaram com a proposta de que eu ia mudar de vida, que a minha vida ia ser bem melhor, e aí eu fui morar com ele. Confesso para você que no início não foi muito complicado a minha vida, porque como eu era do interior, eu não sabia muita coisa, para mim aquilo tudo que eu estava vivendo era normal. Só que depois de um certo tempo, eu fui percebendo que as coisas não estavam indo muito bem. E aí nós mudamos para a cidade grande. Lá a família dele toda morava, a mãe dele me amou, a família dele me tratava muito bem. Eu até não entendia o porquê, mas todos me amavam, principalmente a mãe dele. E aí eu fui muito bem acolhida e fui vivendo aquilo. Ele me levou para uma casa onde éramos só nós dois. Nós tínhamos um convívio muito bom. Porém, ele não gostava de coisar. E eu achava aquilo estranho, porque a gente tinha acabado de ir morar junto, por que que ele nunca queria coisar comigo? E o tempo foi passando, eu, uma menina muito humilde, não sabia conversar, eu tinha vergonha de perguntar isso para as pessoas. Ele não me deixava trabalhar fora, ele falava que eu não podia sair para trabalhar, que eu não precisava, que ele ia me dar de tudo. E realmente não me faltava nada. Porém, eu comecei a perceber que na minha casa eu não recebia minhas amigas, porque eu nem tinha amigas. Somente ele recebia um amigo dentro da nossa casa. Sempre era aquele amigo que ia para nossa casa. E quando tinha alguma festa fora, alguma coisa de trabalho, este amigo sempre estava presente. E ele me falava que este amigo era o melhor amigo dele, que desde a infância eles eram amigos. E eu nunca questionei aquela amizade, porque quando eu cheguei, eles já eram realmente amigos, não foi algo que foi se construído. E eu percebia que havia muita intimidade entre os dois. Porém, ele seguia sem essa vontade de coisar comigo. E eu sempre pensando, por quê? Por quê? Até que um dia eu fui numa médica para perguntar se eu tinha algum problema para engravidar, porque eu não conseguia engravidar. E aí a médica pediu todos os exames, eu fiz todos os exames que você pensar. E a médica falou para mim que eu estava super saudável, que eu não tinha problema nenhum para poder engravidar e que poderia talvez ser o meu marido. Ele fez alguns exames e também não deu nenhum problema. Até que a médica resolveu me ensinar a fazer a tabelinha. Ela disse que era para eu coisar nos dias que eu estivesse ovulando. Porém, toda vez que eu estava ovulando e eu queria coisar com o meu marido, ele saía fora, ele me rejeitava. E eu não entendia o porquê que ele sempre me rejeitava. Eu era uma mulher bonita, eu era sempre bem arrumada, cheirosa. E eu acreditava que ele me amava, porque ele me tratava muito bem. Realmente, o problema era porque nós não coisávamos frequentemente. E aí eu fui questionar ele o porquê que ele não queria coisar, se ele tinha medo de ter filhos. E ele falou que este não era o problema. E eu jamais iria imaginar a cena que eu iria encontrar. Neste dia, eu tinha uma consulta. Já era rotineira, ele já sabia que eu ia nessas consultas. E eu fui para a consulta e este amigo dele tinha marcado de ir lá para casa. Não tinha problema, eu já sabia que ele iria para lá. Só que quando eu cheguei no consultório, a médica desmarcou a consulta. E como eu sabia que os dois estariam lá em casa, eu não liguei para avisar que eu estava voltando mais cedo. E muito mais cedo, porque o consultório era tão perto da minha casa que eu ia a pé. E quando eu cheguei em casa,
Alguma coisa me disse assim: vai pé por pé para você ver o que que eles estão fazendo. E aí eu fui pé por pé. Fui bem devagarzinho. E quando eu abro a porta da sala, eles não estavam lá. E aí eu pensei, eles devem ter saído, né? Os dois, devem ter ido em algum lugar. Quando eu abro a porta do meu quarto, eu pego o meu marido coisando com o melhor amigo dele. E aí eu comecei a gritar, eu comecei a fazer aquele escândalo, e ele pediu pelo amor de Deus que eu não fizesse nada, que eu parasse de gritar, porque ninguém podia saber que ele tinha um caso com aquele amigo. E aí eu falei com ele, mas como assim? É por isso que você não me procura, é por isso que você nunca quer fazer nada comigo. E aí ele foi me confessar que era por isso mesmo que ele amava este melhor amigo dele e que ele me buscou em uma outra cidade, em um lugar onde ninguém conhecia a família dele, onde ninguém conhecia este amigo dele, porque ele queria provar para a família dele que ele não era gay, já que a família dele era toda religiosa, jamais aceitaria uma pessoa gay na família. E é claro que eu me separei e fiz questão de contar para todo mundo o relacionamento deles, que no final foi até bom pro meu ex-marido, porque hoje ele vive com este rapaz, porém em outra cidade, e que sejam felizes para sempre.